2028, a Sony vai parar de fabricar os discos dos jogos de PlayStation. Acabou. Sem mais caixinha chegando na tua casa, sem mídia física, só o digital. E isso, que parece só uma mudança de formato, esconde aí uma pergunta. Deveria tirar o sono aí de você que compra, dos gamers, né? Hoje o jogo é seu, ou na verdade você só tá aí alugando ele, né, gente? Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Camila e eu tenho escritório especializado em direito gamer, dos esportes e do entretenimento digital. E vamos aqui ao caso que eu quero analisar com vocês hoje. Gente, os fatos, né? No dia 1º de julho de 2026, a Sony anunciou no blog oficial da PlayStation que vai encerrar a produção de mídia física de todos os jogos novos de PlayStation a partir de janeiro de 2028. Na prática, os lançamentos vão passar a ser vendidos só no digital, né, gente? Na PlayStation Store ou por revendedores que vão vender códigos aí no lugar de caixinha com disco, como a gente tá acostumado. A empresa avisou que, obviamente, jogos lançados antes disso não serão afetados e que as coleções que você já montou aí continuam com vocês. E justificou isso tudo, gente, com uma velha frase: mudança no hábito de consumo, né? Parece uma coisa simples, banal, burocrática, só que quando você tira o disco aí da jogada, perdão pelo trocadilho, a gente entende aí algumas verdades incômodas que já existiam. E quais são essas verdades, né, gente? Então, quando você compra um jogo digital, na maioria das vezes, você não vira dono dele. Você compra uma licença, ou seja, um direito de acesso preso à sua conta, dependente da loja, dos servidores continuarem no ar e de você cumprir os termos de uso, né? Compara com o disco. Quem compra ali o disco vira dono daquele objeto, né? Daquele suporte físico. Não vira dono, obviamente, do jogo em si, mas do disco, sim. Então pode revender, emprestar para amigo ou doar. É seu. A licença, gente, não te dá nada disso. Você não pode revender nem emprestar. E se a loja fechar ou sua conta cair, o acesso some junto. Então, enquanto existia o disco, existia algo que a empresa não conseguia desligar ali, né, de longe. E sem o disco, a relação aparece pelo que ela sempre foi e que eu vou continuar explicando pra vocês. Essa questão toda, né, relacionada à Sony, na verdade, aqui dentro do Brasil, começou muito antes com a lei do software, tá? Que tem um artigo, o artigo 9º, que é bem específico. O que ele diz? Usar um programa de computador no Brasil é sempre uma relação de licença. Em 2024, também o marco legal dos jogos eletrônicos foi além e definiu que jogo eletrônico é, juridicamente, software. Junta uma coisa com a outra e você chega aí na conclusão. Simples, né? Pro direito brasileiro, jogo é software. E software, no Brasil, se usa por licença, ponto, né? Ou seja, a ideia de propriedade que o disco passava sempre foi ali só uma ilusão. Tá, Camila, mas você tá me dizendo então que uma licença é simplesmente aí algo que me deixa desamparado? Eu realmente não tenho direito nenhum? Calma, a gente tem o nosso amado CDC aqui no Brasil, que te garante informação clara enquanto consumidor do que você compra, proíbe propaganda enganosa, mesmo por omissão de um dado essencial, e anula aí qualquer cláusula que te coloque em vantagem exagerada. O próprio marco legal também ainda reforça a defesa do consumidor como um dos seus princípios. Então o legislador brasileiro tenta aí fazer as coisas, né, definindo o jogo que é um software licenciado, mas exigindo também que essa relação ela seja transparente, tá? Só que isso na prática a gente sabe que nem sempre acontece, infelizmente. No mais, gente, o anúncio da Sony não passou despercebido. A reação foi rápida e no dia 3 de julho a deputada Erika Hilton protocolou uma representação na Secretaria Nacional do Consumidor pedindo aí para apurar os impactos da medida. Ela levantou uma suspeita aí interessante, né? No seguinte sentido: será que os jogos anunciados em mídia física foram usados aí como uma isca de marketing para vender PlayStation 5 antes da virada de chave? Enfim. E alertou aí também que o digital exclusivo pode fortalecer o monopólio das lojas, das fabricantes, matando aí a revenda, o empréstimo e a troca entre jogadores. Poucos dias depois, o Procon de São Paulo se manifestou, né, num tom bem equilibrado. A Sony pode sim migrar pro digital, obviamente eles não podem impedir, desde que respeite o CDC, sem tirar direitos de quem já comprou e sem impor aí regra nova depois da compra. E tem também um projeto de lei que eu já comentei aqui com vocês, recomendo que vocês assistam, que é o PL 3612 de 2026, da deputada Jandira Fegari. Ele nasceu inspirado no movimento internacional, o Stop Killing Games, que estourou em 2014, quando a Ubisoft simplesmente sumiu com os servidores do The Crew e deixou até quem tinha o disco aí sem conseguir jogar. Esse projeto, gente, quer mudar o CDC para tratar como abusivo, por exemplo, desligar um jogo sem aviso, esconder que ele depende totalmente de um servidor, ou colocar até mesmo no contrato uma cláusula que permita simplesmente inutilizar o que você comprou. Ele também exige informações claras antes da venda, um suporte mínimo de 2 anos e um aviso de 180 dias antes de encerrar um serviço. E no mais, gente, tem uma medida muito ousada que toda chance que eu tenho de falar eu falo, que é o seguinte: na hora de realmente desligar um jogo, por esse projeto de lei, a empresa teria que escolher uma dessas saídas. Liberar uma versão offline, entregar as ferramentas para a comunidade manter o jogo no ar, ou devolver o dinheiro. Olha que loucura.
tá? Mas aqui, gente, alguns avisos, né? Primeiro, isso é um PL, um projeto de lei. Ainda tá no comecinho da tramitação, tá em regime de urgência, mas não vale nada juridicamente por enquanto. E segundo, circulou aí que o marco legal já obrigaria as empresas a oferecer esse patch offline ou reembolso, isso é falso, tá? A lei, ela silencia nesse ponto. Então, gente, no fim de tudo, o fim do disco não criou esse problema, talvez deixou ele mais à mostra, né, em relação a essas licenças. A minha opinião pessoal, né, além de advogada, é que sim, a gente perde mais direitos ao perder a mídia física, né, então obviamente que eu sou a favor, mas de todo modo nós vamos ter o CDC aqui para nos proteger e torcer e fazer, né, juridicamente com que ele seja implementado, tá, gente? Quero convidar vocês a deixar aqui nos comentários se vocês são a favor ou contra mudar tudo pra mídia digital, se vocês gostavam das mídias físicas. Sempre peço que os comentários sejam respeitosos e a gente vai conversando. Muito obrigada por ter chegado ao final desse vídeo. Eu sempre tento trazer aí notícias do mundo e transformar ela, traduzir o juridiquês que pode ter em cima delas pra explicar pra vocês que é o que vocês gostam de ver, porque o que eu quero falar aqui muitas vezes vocês acham muito chato. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.